Tomar uma decisão, avaliar tudo, achar que estava tudo certo e depois perceber que faltou perguntar para Deus. No capítulo 9 do livro de Josué, ele nos ensina uma lição profunda sobre isso. Não é sobre guerra apenas, é sobre discernimento espiritual, é sobre dependência de Deus. E o versículo que vai nos guiar hoje é o versículo 9:14. Então os israelitas tomaram as provisões deles e não pediram conselho ao Senhor. Israel estava vivendo um dos momentos mais vitoriosos da sua história. Jericó havia caído, Ai havia sido conquistada, as promessas de Deus estavam se cumprindo, os inimigos estavam com medo. É justamente depois das vitórias que surgem os maiores perigos espirituais. Não o ataque direto. Ela vem sutil. O engano, ele vem sutilmente. Os gibeonitas ouviram tudo o que Deus havia feito por Israel. Eles sabiam que Jericó caiu, que Ai foi destruída e que o Deus de Israel era poderoso. Então eles tomaram uma decisão: não lutar, mas enganar. Eles se disfarçaram de viajantes de uma terra distante. Olha só onde chegou aí. Às vezes a gente imagina, existem pessoas assim, existem. Roupas velhas, eles se vestiram de roupas velhas, sandálias gastas, pão seco e bolorento. Tudo parecia real, tudo parecia conveniente. Realmente eles estão vindo de longe. Mas nem todo engano parece uma mentira. Isso é para nós aprendermos algo. Às vezes, ele parece lógico, esse engano, ele parece lógico. Claro que essa pessoa, né, veio de longe. Às vezes, parece até inofensivo e às vezes parece uma boa oportunidade. A Bíblia diz algo muito sério. Eles olharam, eles analisaram, eles conversaram e eles fizeram um acordo. Só que eles não fizeram algo muito, muito, muito importante. Eles não oraram. Não pediram conselho do Senhor. Esse não foi um erro militar, um erro de estratégia. Foi um erro espiritual. Israel confiou na experiência. De novo, lembra? Israel confiou na lógica. Israel confiou nos próprios olhos e deixou Deus de fora da decisão. Presta atenção, olha aqui, eles confiaram no seu próprio braço, na força que eles tinham. Acabamos de vencer, isso é lógico que é real. E quantas vezes fazemos isso? Tomamos decisões sobre o trabalho, sobre relacionamentos, sobre negócios, sobre ministérios da igreja, mudanças importantes. E pensamos, parece tudo certo, faz sentido, não vejo problema. Mas esquecemos de perguntar, Senhor, isso vem de ti? Às vezes a gente se engana achando que perguntou para Deus. Muitas vezes Deus não respondeu nada e a gente vai lá. Deus está no controle, Deus sabe, e é isso mesmo. E aí a gente vai. A falta de oração não impede a decisão, mas impede o discernimento. Marca isso aí. A falta de oração não impede a decisão. Eu decido algo, mas ela impede o discernimento. Então, se eu ficar sem orar, sem falar com o Senhor, essa prática sem oração não vai me impedir de agir, de decidir eu quero esse emprego, eu quero esse relacionamento, eu vou mudar de casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não me impede. Mas a falta de oração, ela impede eu entender que aquilo não é para mim. Que nesse momento eu não vou dar esse passo. E às vezes a resposta de Deus não vem assim, na hora que a gente ora. Às vezes a resposta de Deus, ela demora. E 3 dias depois
Israel descobre a verdade. Olha só, a resposta logo vem, né? Não demora muito. Os gibeonitas não eram de longe, eles eram vizinhos, eles enganaram. E agora? E agora? Israel poderia dizer: fomos enganados, então o acordo não vale. Mas eles tinham jurado em nome do Senhor. E aqui aprendemos algo muito forte. Deus leva a sério a palavra dada. Mesmo quando erramos, Deus nos chama a agir com integridade. E esse texto de Josué, ele aponta para algo maior. Assim como Israel falhou por confiar em si mesmo, nós também falhamos quando vivemos sem dependência de Deus. Mas em Jesus nós encontramos. Quando nós estamos em Jesus, nós encontramos a sabedoria perfeita, a verdade que não engana, o caminho seguro. Jesus nos ensina: sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5. A vida cristã não é sobre começar bem, que muitas vezes a gente não começa bem. É sobre depender de Deus todos os dias. Então guarda isso, a vida cristã não é sobre começar bem, é sobre depender de Deus todos os dias. E esse capítulo nos mostra que nem toda porta aberta vem de Deus, nem toda urgência exige uma resposta imediata, nem toda aparência é verdade. E também nos ensina que Deus é fiel mesmo quando erramos. Deus transforma erros em aprendizado. Deus continua guiando quem se humilha. Agora eu quero levar você a refletir sobre 3 perguntinhas. Existe alguma decisão que você tomou sem orar? Existe algo que você resolveu sozinho? Existe alguma área da sua vida onde Deus ficou de fora? A palavra de Deus diz que confia no Senhor de todo o teu coração. Diz também em Provérbios 3:5 que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o teu próprio entendimento. Em Josué 9, nos ensina a viver uma fé vigilante, uma fé dependente, sensível à voz de Deus. Vitória sem oração é perigosa, mas dependência de Deus gera segurança. Antes de decidir, ore. Antes de agir, consulte o Senhor. Antes de confiar na aparência, busque a palavra. Aguarde a resposta. O Senhor, Ele quer obediência de nós. Quer que nós descansemos nele. A palavra de Deus nos guia todos os dias. É um manual de vida para continuar seguindo ao Senhor. E eu quero orar com você agora. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti. Antes de tomar qualquer decisão, que nós venhamos a orar. E principalmente, após a oração, nós precisamos ouvir a Tua voz. Ter um discernimento, pedir discernimento ao Senhor para compreender a Tua resposta. Ensina-nos a usar a Tua palavra como um manual de vida. E que nós possamos ter testemunhos para contar da voz que nós ouvimos do Senhor sobre decisões que nós precisávamos tomar. Mas nos ajuda, Senhor, se nós erramos em decisões, nos ajuda, Senhor, a levantar e a prosseguir em nome de Jesus. Se você tem algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários que eu vou estar orando por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima devocional. Tua luz me encontrou, tua voz me chamou. Hoje eu vivo em